Então, como é essa estrutura, né? Dá essa estrutura, né? Ele diz aí que também três entidades que fazem parte do IFRS, porque é aquilo, né? O IFRS, ele é a entidade e tem o pronunciamento do IFRS, como nós explicamos. Bom, então ele tem uma estrutura de governança em três níveis, né? Então ele tem um conselho de especialistas independentes, o que ele chama de os curadores, né, que são os IFRS Foundation Trustee, e o conselho de administração, né, que é a administração pública, que é o IFRS Foundation Monitoring Board. Então são esses três níveis de governança que eles têm para fazer funcionar o IFRS. Isso por quê? Porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela não é não governamental e ela produz padrões internacionais de contabilidade que vão ser utilizados pelas empresas que negociam ações dos principais mercados capitais, né? A Bolsa de Nova York, a Bolsa de Frankfurt, a Bolsa do Japão, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa da Inglaterra, a Bolsa de Londres, a Bolsa do Brasil, a B3. Então, essas ações serão negociadas pelo mundo, né, em todos os continentes, asiático, né, europeu, africano e por aí se vai. Então, o fato é que é de grande responsabilidade e vamos combinar que se houver alguma fraude, houver alguma viés aqui em relação a essa questão de norma emitida, ela pode tentar favorecer mercados capitais, o mercado europeu, o mercado norte-americano, o mercado asiático, e isso traria danos na economia de uma maneira como um todo, né? E mais ainda, né, para que esses padrões possam ser utilizados, eles precisam, né, transmitir confiança, né, para os mercados. Demonstrar que a coisa é feita de forma séria, isonômica, né, e livre de fraudes ou tentativa de favorecer mercados A ou B. Por isso que ela tem essa estrutura de governança. Então a gente trouxe aqui, né, como vocês podem ver, né, tem a entidade de monitoramento do board, né, que ela é pública, né, então são pessoas que não estão dentro ou estão fazendo parte interna da fundação, né? Quem faz parte da fundação são os chamados curadores, né? Então está aqui nos trustee, aí nessa linha trustee, essa parte cinza que é chamada de governança. Então esses curadores eles tomam conta, né, da parte financeira e administrativa aí do IFRS. E por fim você tem os organismos internos, né, que aí seria o IASB e FRI, que a gente vai falar sobre eles, que é onde são produzidas, elaboradas as normas a ser aplicadas pelo mundo. E aqui ao lado esquerdo a gente tem alguns grupos, né, alguns corpos de aconselhamento para ajudar o IFRS, mas eles não estão integrados, não são parte integradas no organograma da Fundação IFRS. E só chamar a atenção que esse board de monitoramento ele exerce atividade por fora da fundação. Então, ele vai dar o seu aval, vai avaliar como estão sendo feitos os trabalhos da fundação e se há alguma irregularidade ou não. Então vamos aqui no órgão de monitoramento, tá certo? Então ele explica, né, que esse conselho foi criado em 2009, né, com o objetivo de fornecer um vínculo formal entre os curadores e as autoridades públicas. Autoridades públicas no mundo, né, com as entidades de classe de contabilidade pelo mundo, com os mercados de capitais e suas bolsas, com os governos, né? Então, esse conselho de monitoramento serve efetivamente para ser os olhos e os ouvidos e as cabeças pensantes em relação à Fundação IFRS. Né? Então, está embaixo que é garantir que os curadores, né, eles cumpram com as funções que estão
preconizados na Constituição do próprio FRS, né? E eles também aí aprovam a nomeação ou recondução dos curadores, né? Então, é isso que é o Conselho de Monitoramento, né? Então, é esse elo, vamos dizer assim, é o fator de proteção da sociedade, e aí a sociedade, tanto as empresas que negociam, como os mercados de capitais, como os governos e os investidores, tá certo? Depois você vai ter a figura do trustee, né? Então, os trustees já estão dentro, né? Então, você tem aí os curadores, tá certo? Esses curadores, aquilo que eu acabei de falar ainda há pouco, né, eles são responsáveis para fazer valer o que está previsto em sua Constituição, né? Então, e também são esses curadores que acabam fazendo a votação final para aprovação não do IFRS, né? Então, os curadores, eles têm esse papel, né, aí de poder tomar conta, né, do IFRS. Depois dos trustees, você vai ter a figura agora de quem elabora as normas, e aqui quem elabora as normas de contabilidade são necessariamente o International Accounting Standards Board, ou IASB, né? E aí, como ele diz, é um grupo de especialistas. Esse grupo de especialistas é formado por auditores, pesquisadores, contadores e elaboradores de demonstrações contábeis, tá certo? Então, agentes que trabalham com o mercado de capitais, né? Agentes das bolsas de valores. O fator principal aqui é que, uma vez participando de dentro do IFRS, esses indicados, eles precisam cortar as suas relações contratuais, empregatícias, com aquele que o indicou. Ele não pode ter mais essa ligação trabalhista ou profissional com as entidades que o indicaram. Esse é o fator que dá um caráter de isonomia para quem está elaborando as normas de contabilidade. Tá certo? Então, é isso aí que tem o IASB. E aí ele diz, né, que a alocação geográfica pode ser vista nos perfis individuais, que é isso. Além de serem pessoas de várias atividades que envolvem o mercado de capitais, também de vários países, para atender os continentes da melhor maneira possível. Então, deixa eu voltar lá. Então, aqui estão os passos, né, para o processo de elaboração de um IFRS agora, né, que era em IAS e era em IFRS. Então, ele tem essa consulta, que eles chamam de agenda de consulta, né? Então, ele prepara a minuta, tá certo? E essa minuta, que ainda não é um CPC, vamos chamar que é um rascunho, ele é levado a público, né, para audiência pública. Então, eles discutem a norma, verificam se aquela norma está ok, se é o que eles estão pensando, se é o que se atende, o que quer se atender, mas mesmo assim eles colocam em audiência pública para que a nível de mundo as pessoas possam dar as suas contribuições. Então, eles depois fazem um programa de pesquisa, tá? E também um programa aí para elaboração da norma. Então, volta a minuta, volta com as suas considerações, o que eles acharem necessário. Se eles acharem alguma coisa que é importante ser alterada, eles alteram. Se não, eles simplesmente rejeitam a proposta feita pelo mercado. E aí, né, a própria manutenção do programa, ou seja, sempre olhando, revisando, analisando se a norma ela deu algum problema na sua aplicação, certo? Então é isso sobre os passos aí. E depois você tem o IFRIC, né, que é o Comitê de Interpretação, que no passado era o SIC, né, que ele emitiu essas interpretações, Standard Interpretation, agora não me lembro, tá, o C, tá? Então, mas acho que era comitê, mas enfim, isso não vem ao caso. Esse IFRIC, né, aí, no caso do IFRS, né, ele serve para
emitir interpretações das normas que foram utilizadas. E aí, lembrar que, né, o IFRS, por sua interpretação, sei lá, IFRS 01. Não quer dizer que o IFRS 01 é correspondente ao o IFRIC 01, ele não é necessariamente correspondente ao IFRS 01, tá? Então o IFRS 01 está lá com a sua numeração e eu emiti aqui o IFRS 01. IFRIC. Opa, vamos melhorar aqui. Eu tenho o IFRIC 01. Isso não quer dizer que o IFRIC 01 vai necessariamente falar sobre o IFRS 01, tá? Então a numeração do IFRIC nada tem a ver com a numeração dos IFRS. Uma outra coisa é que o IFRIC, né, ou a interpretação, ela não diz respeito ao todo do pronunciamento do IFRS. O IFRIC normalmente fala sobre partes do IFRS, aquelas partes que encontraram dificuldade em sua aplicação do pronunciamento às atividades contábeis da empresa. Então o IFRIC, ele não é o todo, ele não vai fazer a interpretação toda do pronunciamento, ele vai fazer a interpretação de parte do pronunciamento. E mais ainda, a numeração do IFRIC não tem nenhuma correlação com a numeração do IFRS/IAS. Tá? Então, que isso fique bem claro. Quando é que ele faz interpretações? Normalmente, quando há perguntas da comunidade em relação a aquela aplicação. Então, se o mercado está sentindo dificuldade na aplicação de um IFRS, o IFRIC pode entender e emitir um IFRIC para tentar ajudar a sua aplicação do IFRS. Mas também pode ser o próprio, né, conselho que tenha detectar dificuldades e ele peça para que possa ser emitido, né? Então, a gente tem aí... Era para ter aqui os IFRS, mas tudo bem, não está vindo. Então, temos o IASB, né, que nós temos aqui, e temos o IFRIC, que é o corpo que faz a interpretação. Lembrando que no caso do IASB, você vai ter a emissão dos IFRS e também vai aparecer ainda os IAS, tá? E o IFRIC, quando sai os IFRS, eles passam a chamar IFRIC, e quando era anteriormente era chamada de SIC. Tá? Bom, aqui os elaboradores independentes, né? Então aqui no IASB, quais são os produtos, quais são as questões, normas e questões. Então você vai ter o IFRS, que é o produto emitido hoje pelo próprio IFRS, né? IFRS/IASB, né? Então sabendo que o IASB é um organismo interno do IFRS, esse organismo formado por especialistas que elaboram as normas contábeis. Essas normas contábeis, chamadas de IFRS, produzidas pelo IASB, depois que o IASB dá ok, sobe para os curadores para que eles possam aprovar esse novo pronunciamento, ou alteração que tenha ocorrido, né, ou revisão que tenha ocorrido. Então, os IFRS, as normas internacionais, as interpretações e os IFRS para as pequenas e médias empresas, vamos falar um pouco mais à frente. Tá? Então, aí tem correção editorial, tradução de IFRS e as taxonomias de IFRS. Mas os três principais, IFRS, IFRIC e IFRS para as pequenas e médias empresas. E aí a gente traz, né, mostrar para vocês, ó, eu tenho IFRS 1 e IAS 1, IFRS 2 e IAS 2. Então, isso você vai encontrar quando você acessa a página lá do IFRS. Então, ora você vai ter a possibilidade de ter um IFRS com a mesma numeração de um IAS. Isso ainda acontece. Pode ser que no futuro, talvez deixe de existir o IAS 1 e passe a existir um outro IFRS. Mas o fato é que hoje você tem IFRS com a mesma numeração de IAS, que não é a mesma coisa. IAS 1 é uma coisa, IFRS 1 é outra.
né? Veja que o AS e a AS1 fala sobre a apresentação dos relatórios financeiros, normas, né, de apresentação dos relatórios financeiros. Já o IFRS 1 fala sobre a adoção pela primeira vez dos IFRS pelas empresas ou pelo país, tá certo? Então, o IFR2 fala sobre esse pagamento de dividendos, já o IAS2 fala sobre a questão dos estoques. E aí por aí se vai, tá? IFRS 12 fala sobre a evidenciação de interesse de outras entidades e o IAS 2 já fala sobre os tributos, né? Resultados com os tributos. Então, é assim que você vai encontrar lá na página do IFRS, tá certo? E aí nós temos o IFRIC e o SIC, né? Lembrando que o SIC são as interpretações na época que não era IFRIC, era SIC, e que você tinha os IAS. E agora o IFRIC vem na época que ele saiu de ser SIC, passou a ser IFRIC, e agora ele emite os IFRICs aí, como vocês podem ver. Certo? Muito bem, é isso.